Comemoramos hoje o aniversário de Nelson Mandela, nascido em 18 de julho de 1918. Ele que mudou o rumo da vida de muita gente. Então, trouxe para vocês a leitura de Vovô Mandela, pela editora VIR, escrito por Zazie, Zililene e Zindzi Mandela, ilustrações de Sean Qualls. Vocês já vão conhecer essas pessoas aqui no livro. Bora lá para a leitura? Um dia, Zazie e Zililene estavam brincando na casa de vovó Zindzi, quando acharam uma fotografia. Era de alguém que eles se lembravam muito bem. Olha, vovó, disse Zazie, a gente achou uma foto do vovô Mandela. A senhora pode contar a história dele de novo? Oh, mas é claro, respondeu vovó Zindzi. Como vocês sabem, o vovô Mandela era meu pai, mas ele foi preso quando eu tinha só 18 meses. Por que o vovô foi preso? Perguntou Zazie. Ele foi preso porque estava lutando contra o apartheid. O apartheid era uma lei na África do Sul que dizia que pessoas brancas eram melhores que pessoas negras e o vovô lutava para que todos fôssemos iguais. Sabem quando a gente diz que alma não tem cor? Que temos cores diferentes, mas por dentro somos todos iguais? Disse Zazie. Era para defender isso que o vovô Mandela estava lutando. O vovô teve que passar o aniversário dele na prisão? Perguntou Zililene. Sim, e ele não podia dar uma festa. Nós tínhamos que comemorar por ele aqui fora. A Bisa ainda tinha o bolo de casamento deles, que não tiveram tempo de cortar quando se casaram. Todo ano, no aniversário do vovô, a Bisa pegava o bolo, acendia uma vela e fazia uma oração. Vovó, onde a senhora estava quando ele foi preso? Perguntou Zililene. Eu fiquei em casa, no distrito de Soweto, com a Bisa e minha irmã Zenani. A senhora gostava de lá? Perguntou Zazie. Era difícil. Nós não podíamos morar nos mesmos lugares que as pessoas brancas. E nossas casas, nossas escolas e nossos hospitais não eram tão bons quanto os delas. E quando os negros diziam que isso não era justo, a polícia era muito dura. Mas por que as pessoas brancas começaram a deixar triste a vida de todo mundo? Perguntou Zililene. Porque as pessoas brancas foram ensinadas na colonização e no apartheid a odiar, disse vovó Zindzi. Disseram a elas que eram melhores que as pessoas negras. Elas deixaram a vida de vocês triste também? Perguntou Zililene. Sim, respondeu vovó Zindzi. Toda vez que a Bisa nos mandava para a escola, a polícia do apartheid vinha e nos expulsava. Mesmo que mudássemos nossos nomes e fingíssemos que éramos outras pessoas, eles nos encontravam. Então, quando eu tinha 5 anos e Zenani tinha 6, algumas pessoas muito bondosas nos ajudaram a ir para o colégio interno na Suazilândia. A gente só vinha para casa nos feriados para ver a Bisa e o restante da família. Que triste, disse Zazie. Zazie, disse vovó Zindzi, não precisa ficar triste. Sabe o que a Bisa costumava nos ensinar? Ela dizia, não quero ver vocês chorando, porque aí o inimigo vai ficar feliz. Quero ver vocês fortes, precisam manter a cabeça erguida. A Bisa e o vovô Mandela eram pessoas fortes, por causa do jeito como foram criados. Eu tenho uma pergunta sobre isso, disse Zililene. Onde a Bisa nasceu?
O Winnie Mandela nasceu em Bizana, que fica perto da costa selvagem. A Bisa é do povo Pondo, que gerou os melhores guerreiros da história. O vovô vem do povo Tembu. Os dois pertencem à realeza. Uau! Disse Zazi. Realeza! Sim, disse vovozinha. Onde o vovô Mandela cresceu? Perguntou Zazi. Bom, disse Zinzi, ele nasceu na vila de Mvezo, mas cresceu em Knu. Eu já fui lá, disse Zazi. É verdade, disse vovozinha. Durante a infância, o vovô morou em uma casa tradicional, feita de barro e com telhado de palha. Ele precisava pegar água no rio e cozinhar em potes na fogueira. Mas a lição que aprendeu com os mais velhos moldaram o homem que ele se tornou. Um homem que foi capaz de perdoar todas as pessoas que fizeram ele, sua família e seu povo sofrerem. O vovô foi para a escola igual a gente? Perguntou Zililene. Sim, disse vovozinha. Quando ficou mais velho, estudou direito. Ele queria aprender como trazer justiça para a África do Sul. O que é justiça? Perguntou Zililene. A justiça trata dos direitos das pessoas. Significa que é preciso perguntar o que é certo para todo mundo, o que é justo. O vovô não achava justo o que estava acontecendo na África do Sul. As outras pessoas também queriam justiça? Perguntou Zililene. Sim, o vovô não era o único que achava o apartheid errado, disse Zinzi. O mundo inteiro dizia que aquilo era cruel e as pessoas negras não gostavam do jeito como eram tratadas. As pessoas negras ficavam com vontade de lutar quando as pessoas brancas diziam que elas não eram boas o bastante. Pensavam que se o vovô e a Bisa podiam lutar e ir até para a prisão para conseguirem justiça, então elas também podiam. Por que o governo fez o vovô ficar na prisão por tanto tempo? Perguntou Zililene. Eles o mantiveram na prisão contando que ele ficasse cansado e que desistisse de lutar por seu povo. Mas o vovô não desistiu. E eles esperavam que o povo se esquecesse do vovô e daquilo que ele defendia. Mas o povo não esqueceu. A Bisa, eu, muitas outras pessoas continuamos a lutar pela liberdade. Todas as pessoas mantiveram vivo o espírito do vovô. O vovô tinha um plano para fugir da prisão? Perguntou Zililene. Não, ele nunca tentou fugir, disse vovozinha. Ele queria ficar na África do Sul para lutar por seu povo. Ninguém ia forçá-lo a deixá-lo seu país. Era importante que as pessoas soubessem que ele estava lá. Vovô sabia que no mundo inteiro as pessoas faziam cada vez mais pressão para que ele fosse libertado. E um dia o vovô foi libertado. As pessoas ficaram felizes? Perguntou Zazi. Elas ficaram muito felizes, disse vovozinha. Tomaram as ruas quando saímos de carro da prisão. A volta de vovô até Soweto demorou muito, porque todos os caminhos estavam bloqueados. Caiu uma chuva pesada, mas as pessoas tinham dormido nas ruas só para vê-lo. Houve muita dança e muita cantoria. Todos estavam muito felizes. Todo mundo? Perguntou Zililene. Todos os sul-africanos, negros e brancos, disse vovozinha. O que o vovô fez quando virou presidente? Perguntou Zazi. A primeira coisa que fez
foi unir os sul-africanos. Ele lembrou a todos que éramos iguais e que por isso estávamos lutando para que vivêssemos lado a lado. Ninguém era melhor do que ninguém. Ele garantiu que todos pudessem ir às mesmas escolas, que todos pudessem morar onde quisessem e que todos pudessem ir aos mesmos hospitais. Então, o apartheid tinha acabado, disse Zeuilene. Isso mesmo. E sabe como ele fez isso? Convidou seus inimigos para se sentarem com ele, dividirem a mesma mesa. Deve ter sido bem difícil, disse Zazi. Mas vovó Zindzi tinha uma pergunta para os dois. Vocês sabem o que quer dizer Ubuntu? Ai, acho que sei, disse Zazi. Quer dizer, eu sou porque todos somos, disse vovó Zindzi. É nisso que acreditamos enquanto povo africano. É em tratar as pessoas do jeito que nós queremos ser tratados. Foi isso que inspirou o vovô a lutar por seu povo e também que o ajudou a perdoar seus inimigos. A senhora sente saudades do vovô Mandela? Ah, é claro, disse vovó Zindzi, mas eu sei de um ótimo jeito de lembrarmos dele. Vocês sabem o que é voluntariado? Sim, disse Zazi. Nós viramos voluntários para dizer que nos importamos com todas as pessoas, para fazer com que elas fiquem felizes e sintam que têm um lugar no mundo. Isso mesmo, Zazi, disse vovó Zindzi. Sabem o que isso significa? O quê? Perguntou Zeuilene. Que vocês estão fazendo a mesma coisa que o vovô Mandela.